Bom dia, eu me chamo Edilane Soares do Nascimento, sou graduanda do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade ensino à distância. E hoje eu vou falar um pouco sobre a influência da localização geográfica, no processo de inovação. E aí a gente pode abrir com uma pergunta: será que a localização geográfica ela vai influenciar o processo de inovação? E antes de respondê-la, a gente precisa ter em mente que a capacidade de inovar ela é vinculada ao desenvolvimento econômico por diferentes vertentes teóricas. Entretanto, a capacidade de gerar essas inovações ela vai diferir, ou seja, ela vai se diferenciar entre as regiões. E por que isso acontece? Justamente porque essa capacidade de gerar essas inovações, ela vai depender de fatores que são distribuídos regionalmente de forma desigual. Como assim? Quais são essas características, certo? Quais são esses fatores que vai ser distribuídos de forma desigual regionalmente? E aí a gente pode estar citando, por exemplo, a concentração prévia de atividade produtiva. A presença de infraestrutura tecnológica também é apropriada na região, certo? A existência de escalas e tributos urbanos, a composição da estrutura econômica regional, envolvendo o grau de diversidade e também o seu tipo de especialização setorial, certo? A robustez institucional, ou seja, a força de uma instituição a partir da presença de instituições locais. Quais são essas instituições? Nós temos exemplos de institutos de pesquisa, universidades, agências de transferência de tecnologia, instituições de financiamento ou governamentais, que são essas instituições que vão criar justamente uma sinergia de interação entre os agentes locais, para favorecer o aprendizado tecnológico daquela região. E também podemos citar a possibilidade de difusão de conhecimento tecnológico, certo? Intencional ou não, das instituições e empresas que são envolvidas com pesquisa e desenvolvimento para outras empresas com potencial inovador, certo? Que estão localizadas justamente próximas daquelas que investem em tecnologia. Como visto, essa capacidade regional de gerar inovações, ela decorre não só da quantidade de conhecimento tecnológico que uma região ele consegue produzir e também acumular, certo? Ela também vai decorrer do quanto ela consegue absorver de conhecimento gerado nas regiões que estão vizinhas a ela. Sendo assim, nós podemos concluir que a localização geográfica ela vai influenciar sim no processo de localização, porque cada região ela vai ter uma característica própria, ela vai ter os fatores, como eu acabei de citar, que devem ser levados em consideração. E quando a gente fala sobre a localização geográfica, a gente precisa também ressaltar a importância que os motivos pelos quais há grandes diferenças entre as regiões, eles não necessariamente são os mesmos que explicam a diferença entre os países, certo? E aí, a exemplo, nós temos arranjos produtivos locais. Mas o que vem ser esses arranjos produtivos locais? Inicialmente, ao procurar estudar esse fenômeno semelhante em países em desenvolvimento, alguns estudiosos ligados principalmente à área econômica, o que foi que eles observaram? Que nesses países, em geral, as aglomerações produtivas elas precisavam de uma organização que permitisse tratá-las como sistemas, e eles propuseram então o termo arranjos produtivos locais, certo? De uma forma mais resumida, os arranjos produtivos locais, ou arranjo produtivo local, ele é definido como uma aglomeração de um número significativo de empresas, certo? Ou instituições que atuam em torno de uma atividade produtiva principal. Quem são essas empresas? Bem, a gente pode citar as empresas correlatadas e complementares como fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, vendedoras, clientes, entre outros. Esses arranjos, certo? Essas empresas, elas estão reunidas em um mesmo espaço geográfico, tá bom? Que pode ser um município, um conjunto de municípios ou apenas uma região, certo?
que essas empresas localizadas nesse espaço, nesse mesmo espaço geográfico, elas vão ter uma identidade cultural local e um vínculo também, mesmo que incipiente, ou seja, mesmo que simples, mas vai possuir articulação, tem interação, tem cooperação e aprendizagem entre si e com os outros atores locais e instituições públicas ou privadas de treinamento, com promoção e consultoria, escolas técnicas e universidades, instituições de pesquisa e desenvolvimento e também de engenharia, entidades de classe, instituições também de apoio empresarial e de financiamento. Bem, quando a gente fala sobre os arranjos produtivos locais, a gente precisa ter em mente, quando a gente fala desse conceito, a gente precisa ter em mente que esse conceito ele vai apresentar algumas particularidades, algumas peculiaridades que eles vão contribuir para melhor caracterizar, certo? E aí, quem são essas peculiaridades? Perdão. Bem, nós temos a dimensão territorial, temos o conhecimento tácito, a diversidade das atividades e dos atores, as inovações e aprendizados interativos e também a governança, certo? Eu vou falar só um pouco sobre cada um deles. Bem, a dimensão territorial é o âmbito específico da análise da ação política. É justamente o espaço onde esses processos produtivos inovativos e cooperativos eles vão ter lugar, quando a gente fala de dimensão territorial. Já quando nos referimos ao conhecimento tácito, nós vamos perceber que é aquele conhecimento que somente pode ser transmitido com a presença de quem ensina e de quem aprende ao mesmo tempo. E aí a gente pode dar como exemplo os detalhes de regulagem de determinado equipamento, certo? Que uma pessoa sabe, somente uma pessoa sabe equipar e monitorar de uma certa forma, além de regular determinado equipamento. Como também um exemplo simples que nós temos no dia a dia, que é o ponto de uma determinada receita, certo? Então, quem sabe de um ponto de uma determinada receita é somente a pessoa que sabe, que tem aquele conhecimento para isso, que põe em prática. Ele ensina e aprende ao mesmo tempo, certo? Com relação à diversidade das atividades e dos atores locais, esse ponto ele vai envolver justamente a participação e a interação não apenas de empresas, mas a gente precisa observar que também haverá participação de outras instituições, que podem ser públicas e privadas, que estão voltadas para a formação e a capacitação de recursos humanos nesse setor. Vai estar voltado também para a pesquisa e o desenvolvimento de engenharia, programas de promoção e financiamento. É aqui, nessa diversidade das atividades e dos atores, que vão se incluir, por exemplo, as universidades, as instituições de pesquisa, empresas de consultoria e de assistência técnica e organizações públicas e privadas. Já as inovações e aprendizados interativos, nós vamos ter a presença da capacidade de inovar dentro desses aglomerados, que vai permitir justamente a introdução de mudanças técnicas, de um maior dinamismo, certo? E mais vantagens competitivas para as empresas. E por fim, temos a governança, que vai se referir justamente às diferentes formas da coordenação entre os agentes e as atividades que envolvem um longo caminho que vai da produção à distribuição de bens e serviços, assim como o processo de geração, disseminação e uso de conhecimentos e inovações, certo? Então, para fechar, a gente tem em mente que, como a gente pôde ver, a localização geográfica ela vai ter interferência sim no processo, ela vai interferir, vai influenciar o processo de inovação, e a gente precisa ter conhecimento ainda que cada região ela tem uma cultura, né, uma cultura local, ela tem uma característica própria, cada região vai ter sua característica própria, que vai atuar diretamente sobre a influência, né, dessa região nos processos de inovação, ok? Sem esquecer também dos arranjos produtivos locais, como cada um vai ter peculiaridades diferentes dependendo de cada região que eles estejam, que eles se encontrem, ok? Então, um abraço, obrigada.